Espiral de violência entre Israel e os territórios palestinianos chega ao sul do Líbano. Ucrânia não baixa os braços em Bakhmut. Em Donetsk, as autoridades locais acusam Kiev de atacar civis. A administração norte-americana responsabiliza Donald Trump por uma retirada mortífera e caótica das tropas do Afeganistão. Olho por olho, dente por dente. A violência cresce em espiral entre Israel e os territórios palestinianos e chegou esta noite ao Líbano. Israel lançou uma série de ataques contra o que disse serem fábricas de armamento do Hamas, não só na faixa de Gaza, mas também no sul do Líbano, onde a organização terrorista tem uma forte influência junto dos campos de refugiados palestinianos. O ataque israelita surgiu em resposta a uma chuva de rockets, na sua maioria interceptados pela cortina de ferro israelita, disparados a partir de território libanês. As Forças Armadas de Israel culpam o Hamas pelo ataque e sugerem que este teve luz verde do Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que os inimigos de Israel pagariam um preço elevado e garantiu que, apesar das profundas divisões que se vivem na política interna nos dias que correm, todos estavam unidos nesta questão. Os mísseis israelitas caíram nas proximidades de um campo de refugiados no Líbano, onde os locais se preparavam para começar mais um dia. كنا نايمين طبيعي ما في شيء يعني قبل السحور نحن بدي كيف بدها تفيقنا مشان نتسحر المهم انه بس سمعنا هالصوت نحن حملنا حالنا وطلعنا وصار هيدا الشيء يعني بس كنا برا نحن الحمد لله ما تأذى حدا. A espiral de violência foi explotada pelos confrontos na mesquita de Al-Aqsa, numa altura em que Jerusalém tenta conciliar da melhor forma as celebrações do Ramadão e da Páscoa. A Rússia reivindicou o controle de Bakhmut no início da semana, mas nem por isso os combates diminuem de intensidade. De acordo com o grupo de mercenários russo Wagner, não se registrou nenhuma retirada de tropas ucranianas e estas continuam na cidade a tentar recuperar o controlo. Segundo um conselheiro da República Autoproclamada de Donetsk, só em Bakhmut perderam a vida entre 15 mil e 20 mil soldados ucranianos a tentar impedir que a cidade caísse nas mãos dos russos. Os separatistas acusam ainda Kiev de atacar alvos civis na região. No boletim diário, publicado esta sexta-feira, Donetsk informa que os ataques ucranianos provocaram a morte de 4 civis e deixaram 5 feridos nas últimas 24 horas. O número de baixas não para de aumentar e Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, visitou esta quinta-feira um cemitério reservado para as suas tropas, admitindo que este tinha vindo a crescer. Desde setembro que Moscou não atualiza o número de vítimas mortais nas forças russas. Então eram menos de 6 mil, números que não incluíam as tropas dos grupos paramilitares ao serviço da Rússia, uma vez que oficialmente não pertencem ao exército russo. A visita de 2 dias do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, à Turquia começou com um jantar de trabalho com o homólogo turco Mevlut Cavusoglu. Em cima da mesa, a situação em Nagorno-Karabakh e o caminho para a paz na Ucrânia, mas o prato forte do menu foi a exportação dos cereais ucranianos. Ankara tenta convencer Moscou a prolongar o acordo que estabelece a criação de um corredor de segurança no Mar Negro. A Rússia está reticente por considerar que continuam a existir obstáculos à exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos. Em Moscou, a detenção do norte-americano Evan Gershkovich deu origem a um novo braço de ferro com Washington. A diplomacia russa não perdeu tempo a avisar a nova embaixadora dos Estados Unidos em Moscou, Lynn Tracy, que não valia a pena e não fazia sentido pressionar a justiça russa. O primeiro jornalista norte-americano a ser detido na Rússia por espionagem desde a Guerra Fria vai ser ouvido em tribunal a 18 de abril. Independência comercial, Ucrânia e direitos humanos. Eis os 3 pontos de discórdia entre a União Europeia e a China. Pequim voltou a abrir as portas aos negócios com a União Europeia e convidou a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, a sentar-se à mesa das negociações. Mas enquanto a China procura reforçar os laços comerciais, Bruxelas quer romper gradualmente com a dependência. Reduzir os riscos, sem um corte definitivo, é o principal desafio que as duas potências têm em mãos neste encontro tripartido. So over the last 10 years, the European Union's trade deficit has more than tripled.
It reached almost 400 billion euros last year. And we discussed that because this trajectory is not sustainable and the underlying structural issues need to be addressed. Mas a independência comercial não será fácil. Em 2022, a China era o terceiro maior parceiro da União Europeia na exportação de mercadorias e o maior em importações. Um volume de comércio que, segundo von der Leyen, atinge os 2.300 milhões de euros por dia. The real concern on the Chinese side is precisely that Europe will take a view of China, firstly, that given the security and political developments that Europe is seeing, that it will impose a set of tightened restrictions when it comes to particularly technology access, which I think China's counted on being able to continue to acquire from Europe. O segundo ponto de discórdia é a relação com a Rússia. Esta visita está claramente marcada por uma agenda comercial, mas também diplomática. Após vários anos de isolamento do mundo, como resultado da política Covid-0, há um esforço coletivo para começar a envolver de novo a China nas mais altas esferas da geopolítica. E para a Europa, é indispensável que Pequim desempenhe um papel mais construtivo na guerra na Ucrânia. China ensuring that Russia sees sense that essentially China is able to operate either as a broker, to try and encourage peace talks, to try to act as a restraining influence on Russia. Ou pelo menos que se comprometa a não contribuir para o conflito. Le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. O terceiro ponto de discórdia é o dos direitos humanos. A questão levou já a uma troca de sanções depois de a União Europeia ter sancionado a China pelos abusos de minorias étnicas e religiosas na região ocidental, em especial os milhões de uigures de Xinjiang, de maioria muçulmana. I expressed our deep concerns about the deterioration of the human rights situation in China. The situation in Xinjiang is particularly concerning. It is important that we continue to discuss these issues, and I therefore welcome that we have already resumed the EU-China human rights dialogue. As duas potências parecem, no entanto, começar a convergir em algumas áreas, como é o caso do clima. Mais ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche, mais le faire en étant respectueux, en considérant, pas en quelque sorte, que l'un aurait des leçons à donner à l'autre. A administração do presidente Joe Biden responsabilizou Donald Trump por uma retirada mortífera e caótica das tropas norte-americanas do Afeganistão. Esta quinta-feira, a Casa Branca divulgou um resumo sobre o fim da guerra mais longa do país, sublinhando que Biden ficou severamente limitado pelas decisões de Trump. You gotta look at when he came into office, what he was walking into. He didn't negotiate with the Taliban. He didn't invite the Taliban to Camp David. He didn't release 5,000 prisoners. He didn't reduce force levels in Afghanistan to 2,500. And he didn't have an arrangement with the Taliban that they won't attack our troops. He came in with a certain set of circumstances. He had no ability to change. He had to deal with it based on what he inherited. Donald Trump já reagiu à divulgação do documento, denunciou um novo jogo de desinformação para desviar as atenções de uma rendição extremamente incompetente. Disse que apenas Biden é o responsável. Dois deputados democratas foram expulsos da Câmara de Representantes do Tennessee, de maioria republicana, por terem participado numa manifestação para pedir um maior controle na posse de armas. Foi apenas a terceira vez desde a Guerra Civil que a Assembleia do Estado norte-americano expulsou membros eleitos, numa medida vista como retaliação política. Joe Biden já classificou a decisão de chocante e antidemocrática, lamentando que, enquanto se chora a morte de 6 pessoas em mais um tiroteio, o poder local tenha optado por punir deputados por se terem juntado a um protesto pacífico. Os sindicatos franceses anunciaram um novo dia de greve contra a reforma das pensões. Está marcado para a próxima quinta-feira, 13 de abril, um dia antes de ser conhecida a decisão do Conselho Constitucional.
Na 11ª jornada de protestos contra a reforma da Previdência, segundo o Ministério do Interior, serão à rua cerca de 570 mil pessoas, um número que não coincide com as estimativas das centrais sindicais que falam em quase 2 milhões de manifestantes. Em Nantes, 15 mil pessoas, segundo a polícia, e 50 mil, de acordo com os sindicatos, serão às ruas. Alguns envolveram-se em confrontos com as autoridades. Confrontos também em Rennes, depois de um protesto que juntou milhares de pessoas. Por todo o país, os manifestantes rejeitam o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos e mais tempo de trabalho para um pagamento integral. Cerca de 30 ativistas anti-monarquia acompanharam a chegada do rei Carlos III e da rainha Camila à Catedral de York para as cerimónias de Quinta-feira Santa. O protesto coincidiu com a notícia do jornal The Guardian sobre os negócios lucrativos da família real e sobre as alegadas ligações da monarquia britânica com o tráfico de escravos. Carlos ofereceu apoio à investigação e já anunciou que vai disponibilizar o acesso aos arquivos reais. Depois da morte da Rainha Isabel II, os republicanos ganharam visibilidade e tornaram-se mais populares. A cerimónia oficial da coroação terá lugar na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. Os grupos anti-monarquia esperam mais de 1000 pessoas para participar num protesto durante o evento.